Hoje, a Lei 8.231, a Lei de Cotas, promulgada em 1991, completa sua maioridade. O texto legal que determina cotas mínimas, que vão de 2% a 5% de trabalhadores com algum tipo de deficiência, para as empresas com 100 ou mais funcionários, continua ineficiente, refletindo a irresponsabilidade dos governos. Apesar das pessoas com deficiência representarem 14% da população brasileira, poucas são as empresas que cumprem com a Lei 8.213 e, quando cumprem, acabam optando por contratar pessoas com menor grau de deficiência. Tem algumas que até elas não fazem essa exclusão. Pode ser qualquer tipo de deficiência, sem problemas. Existem alguns que fazem alguma restrição quanto a cadeirantes, por conta da acessibilidade. Se fica difícil conseguir emprego, muito pior é conseguir fazer um plano de carreira. Segundo o IBGE, no ano de 2008, foram ofertadas em média 143 mil vagas. Destas, apenas 2.142 foram destinadas a pessoas com deficiência, todas para funções na área operacional, nenhuma para cargos de gerência, direção ou ainda supervisão. E a grande desculpa das empresas fica por conta da falta de capacitação dos profissionais. Uma inverdade. O jornalista Elias Martins, de 33 anos, busca emprego na área de comunicação desde 2005, quando ingressou na faculdade. Venho mandando currículo, ligando para algumas empresas, algumas imprensa, do veículo de comunicação. Só que eles sempre falam, não, nós contratamos, tal, aguarde. Só que na realidade eu nunca fui chamado para sequer fazer uma entrevista de emprego. O principal problema para que as empresas contratem pessoas com deficiência é a necessidade de adequar o espaço, torná-lo acessível aos profissionais. As empresas elas já precisam colocar nos seus projetos arquitetônicos as necessidades de se adequarem para receber pessoas de diferentes perfis. Então hoje o engenheiro, o arquiteto, ele já tem que prever isso. E quando ele já prevê isso, o custo é muito baixo. Desde 2001, existem leis de acessibilidade que exigem a adequação de repartições públicas e privadas para pessoas com deficiência. Mas a fiscalização ainda não é rigorosa o bastante. Na realidade, a função do Ministério não é penalizar, é ajudar. É dar um auxílio às empresas, educar as empresas para que elas se eduquem também. Então, a penalidade é pesada, mas eles estão, em um primeiro momento, fazendo o quê? Orientando e reorientando as empresas nessa forma de atuação. Agora, se a empresa realmente virar as costas, o que não está ocorrendo, aí a multa é pesada. Com os 18 anos em vigor da Lei 8.213, é preciso que todos assumam finalmente a responsabilidade. A parte de acessibilidade das ruas, a parte de acessibilidade nos ônibus, para poder exatamente tirar o deficiente de casa e trazer ele de uma forma efetiva para a sociedade, fazer valer essa lei de acessibilidade que existe. Mais do que cumprir a lei ou realizar alguma caridade, a contratação da pessoa portadora de deficiência ou com deficiência física é um ato de inteligência. Na maioria dos casos, eles são muito mais produtivos e responsáveis no trabalho. O empresário deve pensar bastante nisso.